Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos de Programação em PHP. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre laços de repetição. Os laços de repetição são estruturas fundamentais na programação, que nos permitem executar um bloco de código várias vezes. Isto é, extremamente útil quando precisamos realizar tarefas repetitivas ou processar conjuntos de dados. No PHP, nós temos três tipos de laços de repetição: for, while e do while. Podemos inserir no meio também o laço for each, que vamos falar também. O laço for é amplamente utilizado quando conhecemos o número exato de iterações que queremos realizar. Quando a gente fala iteração, é quantas vezes ele itera sobre a coleção de dados que está chegando, que ele precisa percorrer para que mostre item a item daquela coleção, aquele conjunto de dados. Ele possui três partes, né? A inicialização, a condição, né? A condição de continuação e o incremento ou decremento. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouquinho dessas iterações. O laço while é útil quando queremos executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. A condição é verificada antes de cada iteração. Vou mostrar um exemplo também daqui a pouquinho. O laço do while é semelhante ao while em todos os sentidos, mas a condição é verificada após cada iteração. Isso garante que o bloco de código seja executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa desde o início. Vamos ver também um exemplo desse laço. Algumas comandos associados nós vamos utilizar para a execução desse laço de repetição. Nós vamos ver aí o break, continue, for each, range, count, size of, unset, enfim. Então nós temos assim uma gama de operações que a gente pode fazer utilizando os laços de repetição. Vamos trabalhar aqui então com os exemplos aqui dos principais laços de repetição utilizados no PHP. Nós temos aqui o for. Esse for ele vai ser utilizado. Deixa eu formatar o documento. Esse for ele vai ser utilizado sempre que a gente souber, né, a quantidade de itens que a gente vai iterar. Por exemplo, eu quero fazer uma iteração de 1 até 5. Então, quando eu faço essa iteração de 1 até 5, o que ele vai fazer? Ele vai começar em 0, vai atribuir um valor 0 a uma variável i, e aí esta variável i ela vai sendo incrementada 1 a 1 enquanto ela for menor que 5. Então a leitura é dessa forma. Essa variável i ela é iniciada em 0 e ela vai verificando i é menor que 5, neste caso, neste exemplo, então ele vai incrementando. Esse i mais aqui significa que eu estou fazendo o incremento. E aqui eu coloco o código que eu quero incrementar. Eu posso, inclusive, mandar ele mostrar, né, essa iteração. Então, eu vou mostrar aqui no browser que essa iteração, ela está vou botar aqui, o laço de repetição está na iteração, aí vou concatenar, vou botar aqui, $i
iteração. Eu quero que a cada percorrida aqui, a cada iteração, ele mostra essa mensagem para mim no browser. Então, vou mostrar o resultado disso aqui no browser, né? Vou mandar executar aqui no browser. Nesse caso aqui, olha, você pode ver que ao executar o código, ele mostrou para mim, ó, o laço de repetição está na 0 iteração, o laço de repetição está na 1 iteração. Vamos ler como se fosse primeira, segunda, terceira e quarta iteração. Então, ele percorreu do 0 ao 4, como eu pedi ali no laço for. Então, 0, 1, 2, 3, 4, que vai dar 5 iteração. Se eu quiser, por exemplo, que ele inicie de 1, não tem problema. Eu vou lá no nosso código, né? E vou solicitar que ele faça para mim essa iteração a partir do 1. Essa é uma grande versatilidade do nosso do laço for. Então, vou começar do 1 e aí eu quero que seja menor ou igual a 5 e vou executar código novamente. Então, eu vou mostrar o navegador e vou exibir esse código novamente. Atualizando, agora sim, ó, laço. Ele está na iteração 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre que eu souber o início das minhas iterações, eu posso utilizar o laço for. Então, o laço for, nesse caso, a gente consegue utilizar dessa forma. É claro que isso aqui é um exemplo bem simples, né? E aí agora vamos ver como que funciona a mesma interação com o laço while. O while é enquanto, né? Bom, voltando aqui no for, né? O for é para i variando de 1 até 5, incrementa o i. Então, essa é a leitura que a gente faz do laço for. No laço while, o que eu faço? Eu tenho que inicializar uma variável, eu declaro uma variável e já atribuo um valor de partida para ela e faço a condição, olha, enquanto a variável i tiver um valor menor que 5, faça o que tiver de ser feito, né? Vou fazer de novo aqui, ó, echo, e aí eu vou colocar número da iteração. E aí eu vou colocar o número da iteração i. E vou concatenar com um BR para ele fazer uma quebra de linha. Ao executar esse comando que eu pedi, ele vai fazer um incremento da variável. E ele vai fazer esse laço, né? Esse laço aqui, ó. Então, nesse laço aqui, ele vai... Primeira vez que ele entrar no laço aqui, ele vai valer 0. E aí, ele vem aqui, incrementa o 0. Incrementar significa adicionar mais 1, né? A variável $i, a variável i, e volta novamente ao laço. Agora, $i vale 1. Ele vai comparar 1 é menor que 5. Então, se é menor que 5, ele vai fazer a iteração novamente, vai acrescentar 1 e vai fazer até chegar no 5. E aí ele vai perguntar, 5 é menor que 5? Não, ele vai fazer aqui, e aí vai, da próxima vez que ele vier, já vai ser 6. Então, 6 é menor que 5? Não, então ele já vai sair do laço. Então, o laço de repetição, ele vai fazer isso aqui enquanto esta situação, essa condicional for verdadeira, esta condição for verdadeira. Vamos ver como é que funciona isso aqui? Então, vamos lá para o navegador. Vou mostrar o navegador mais uma vez e vou executar, vou fazer um refresh aqui para ele mostrar. Tá lá, número da iteração 0, número da iteração 1, número da iteração 2
e assim por diante. Mais uma vez, está começando do 0 até o 4, que vão dar 5 iterações. Mas eu quero que ele faça igual da outra a partir do 1, então não tem problema. É só eu vir aqui no meu código, né, e determinar que eu quero que eu quero mostrar do 1 até o 5, inclusive. Então, é a mesma coisa que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. E aí eu vou rodar novamente, aqui, né, fazer mandar renovar aqui o nosso navegador, nosso browser, vou atualizar. Beleza, feito. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o programador ele pode iterar sobre esse laço de repetição e mostrar o que você realmente quer fazer. Então, esse foi o laço while. Bom, vamos para o próximo laço. O outro laço é o do while, que vai fazer exatamente a mesma coisa que o while, só que ele vai fazer a verificação, a condição, ele vai testar a condição no final. Então, do, faça enquanto. Então, faça enquanto. Então, faça isso aqui, ó, faça tudo que tiver dentro desse bloco enquanto a variável, enquanto essa condição aqui for verdadeira, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui, dar um echo, né? Contagem, contando. Vou botar aqui iteração. E aí, vou concatenar com o número, né, $i, e vou então dar uma quebra de linha, ponto e vírgula. E aqui, depois que ele executou o comando, ele vai então incrementar, ou seja, somar mais uma a variável, e vai verificar aqui no final, ó, $i, o valor que está na variável i é menor que 5, se for, ele vai continuar enquanto essa situação for verdadeira. Vamos ver como é que ficou isso lá? Então, eu vou mandar mostrar novamente o navegador, vou lá no navegador e vou pedir para atualizar. Opa, mesma coisa, iteração 0, iteração 1, iteração 2, iteração 3, iteração 4. Mais uma vez, eu quero começar a iteração a partir de 1. Então, eu vou lá no meu código e vou novamente fazer aquela alteração que eu quero fazer, que comece com 1, por exemplo. E aqui eu posso, a mesmíssima coisa, vou fazer com que ele comece a minha contagem a partir, né, a partir do 1. Então, vou lá em cima, lá no meu navegador novamente, né, vou lá no navegador novamente e vou, então, mandar ele atualizar e ele vai executar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é legal como que eu vou interagindo, né? Pense no laço de repetição sempre que você precisar iterar sobre um conjunto de resultados. Então, você tem lá, por exemplo, uma consulta SQL que trouxe alguns resultados, sei lá, uma lista de alunos. E eu quero interagir sobre essa lista de alunos, mostrando cada linha que ele trouxe lá do banco de dados, e eu vou tratar adequadamente para mostrar essa linha. Então, vou voltar lá no código novamente. Bom, gente, aqui, esse laço de repetição for, ele está dizendo o seguinte: estou pedindo para que ele faça uma iteração de 1 até 100, inclusive, porque eu estou pedindo ele para começar a iteração com 1 e ir até 100, tá? Enquanto não for menor que 100, ele vai incrementando, né? E aí, eu quero verificar se esse número é par. Se esse número for par, ele vai pular esse número, né? Senão, ele vai mostrar o número para mim nessa iteração. Então, esse comando continue, eu vou pedir para que ele pule isso aqui, para ele continuar, tá? Então,
essa divisão, essa porcentagem aqui significa que é uma divisão, mas essa divisão é uma divisão especial, que ele vai mostrar o resto da divisão, tá? Se o resto for zero, significa que é um número par. Então, se o número par, eu vou pular ele, tá? E agora sim, eu vou visualizar isso aqui no navegador. Vou lá no navegador e pedir para ele atualizar o resultado. Então, vamos lá, repare, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Reparou que ele pulou os números pares? Então, ele foi até 99, pulando os números pares. Então, eu fiz aqui um laço de repetição, onde eu fiz uma computação qualquer e eu quis saber, né, se ele foi, se for par, ele pulasse esse número. Agora, veja bem, isso aqui eu posso fazer tanto no for quanto no while, tá? E se eu pedir para que ele faça diferente agora, eu quero que agora, ao invés dele fazer isso, eu quero que ele verifique, né, se é ímpar. Aí, como que eu sei que esse é ímpar? Então, se é ímpar, eu vou perguntar se ele é diferente de zero. Se é diferente de zero, né, ele é ímpar. Então, se é diferente de zero, ele vai continuar e vai mostrar o número da iteração. Vou mostrar aqui novamente o navegador e então eu vou pedir para ele executar, eu vou atualizar aqui e a situação se inverte, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, aquele comando, né, este comando aqui, continue, a gente pode, entre outras coisas, fazer isso aqui. Então, a gente pode pular uma situação, né, qualquer, eu quero que mostre para mim só os alunos que estão de recuperação. Então, se o aluno tiver de recuperação, né, se ele não estiver de recuperação, pule, né? Eu quero que só mostre para mim o que estiver por exemplo, né, de recuperação. Bom, agora, tão parecido quanto, eu vou utilizar agora um outro comando chamado break. Esse break faz o contrário. Se ele encontrar uma condição dessa aqui, ó, agora eu quero verificar se o número for divisível, se a divisão, né, do número por 5 for igual a zero, pare. Eu quero parar na primeira ocorrência, tá? Na primeira ocorrência em que ele encontrar um número divisível por 5. Então, eu vou pedir para mostrar o navegador, vou pedir para realizar essa iteração. Então, 1, 2, 4. O próximo número seria o 5. 5 é divisível por 5, ele então saiu do laço, ele deu um break. Então, gente, isso é uma das versatilidades que a gente tem nos laços de repetição. Em algum momento você vai precisar de usar um laço de repetição. E aí você tem nesta aula aqui um foco sobre os principais, os fundamentos sobre os laços de repetição. Então, nesta aula nós vimos o laço for, o laço while, o laço do while e o laço for each. Nós vimos que nós podemos pular uma iteração com continue e podemos parar a iteração com break, dependendo de uma condição pré-estabelecida. É isso aí. Até a próxima aula.